Salve, rapaz! Aqui é o Ricardo do canal Feruladores e hoje vamos bater um papo sobre o que acontece se um jogador for convocado pela seleção brasileira, mas esse jogador não for liberado pelo seu clube ou ele próprio não quiser ir, tá ligado? Porque esse assunto veio à tona agora nos últimos dias, quando a seleção convocou alguns jogadores do Brasileirão e esses jogadores mal entraram em campo, mano. Ou o cara jogou, mano, 20 minutos ou o cara acabou mesmo nem pisando na grama, tá ligado? E eu vou contar pra vocês se o jogador pode não ir pra seleção, o que acontece se ele não ir. Mano, é um assunto muito cabuloso, rapaziada. E sabe o que é mais cabuloso? Você não se inscrever no canal aí embaixo, mano, porque eu tô trazendo cada conteúdo da hora aqui pro canal. Tô vazando camisas da temporada de 2020, tô mostrando, mano, as bolas dos campeonatos, tô falando curiosidades de futebol que ninguém antes falou no YouTube. É, rapaziada, se você não deixar o seu likeão maroto aí e se inscrever, você tá marcando bobeira. E se você quiser falar comigo, meu Instagram tá aqui, ó. Vai lá, me segue, curte minha fotinho e principalmente me chama no direct lá pra falar comigo. Se eu tiver alguma dúvida lá, me chama que eu tô respondendo a galera, fechou? Então, pra começar o assunto, eu vou começar falando da situação que chamou a atenção da galera nos últimos dias, né? Que é a situação do Flamengo. O Flamengo atualmente é o líder do campeonato, né? Ou seja, eles estão disputando o título do Brasileirão e agora eles vão passar por várias rodadas muito difíceis, né? Jogando contra adversários fortes que provavelmente vão decidir os rumos do campeonato, né, rapaziada? E nisso, o seu principal jogador, né, o Gabigol, o atacante que é artilheiro do campeonato, foi convocado pela sua seleção, né? Bom, até aí é uma situação normal, né? Se o cara é o artilheiro do campeonato, é o melhor jogador disparado, ele tem que ser convocado mesmo, né? Tipo, ele tem que representar a seleção brasileira, né? Só que a gente já começa a achar uns problemas quando a gente vê que a CBF não para o Brasileirão nas rodadas FIFA. É o seguinte, eu vou explicar pra vocês. Lá na Europa funciona diferente, porque quando tem essas rodadas FIFA, todos os campeonatos nacionais, principalmente os de divisões mais altas, né, as primeiras divisões, são totalmente parados, ou seja, não tem jogo nenhum. Nessas daí, né, tá ocorrendo lá as eliminatórias da Eurocopa e com isso já estamos sem 2 semanas de jogos, tipo, dos campeonatos, né? Então, mano, a Premier League, por exemplo, já tá 2 semanas parada, mano. O maior campeonato do mundo não tá tendo jogo. E o que acontece com isso, né? O que acontece com isso? Quando o jogador é convocado pela seleção brasileira e não tem a pausa da CBF, o jogador acaba ficando fora, mano, um monte de jogo. Porque pensa que muitos dos times aqui jogam quarta, quinta, sexta e domingo, né? Ou seja, se o cara ficar, mano, 2 semanas fora, pelo menos ele vai perder 4 rodadas do Brasileirão. É, rapaziada, é muito complicado, principalmente se o seu time estiver disputando vaga para Libertadores, estiver disputando um título. Aí beleza, né? Você vê que a situação já tá feia, só que relaxa que ainda vai piorar, né? Porque você lembra que o Gabigol foi convocado pelo Tite. Só que o Gabigol, nesses amistosos, se eu não me engano, foi lá no Singapura, os amistosos, o Gabigol não entrou contra o Senegal, ele nem pisou em campo contra o Senegal. E na partida contra a Nigéria, que foi uma partida ridícula da seleção, o Gabigol acabou entrando só na metade do segundo tempo. Tanto que um torcedor que estava assistindo o jogo lá no Singapura levou uma placa escrito: "Hoje tem aquecimento do Gabigol". Eu achei hilário, isso é um tapa na cara da CBF, né? Só que aí vem aquele questionamento, né? E se o Gabigol recusasse ir para a seleção? Bem, é aí que entra o regulamento da FIFA. E no regulamento da FIFA tá escrito assim, ó: os clubes são obrigados a liberar os seus jogadores se eles forem escolhidos para representar o seu país. Qualquer acordo entre o clube e o jogador contrário à convocação é proibido. Então é o seguinte, o clube não pode pedir pro jogador recusar ir à seleção. O clube não pode fazer um acordo, chegar lá pro Gabigol e falar: ó aí, Gabriel, mano, não vai pra seleção agora porque a gente tá disputando o título, são rodadas importantes, você pode machucar pro confronto da Libertadores. Não vai. Ou seja, isso daí é proibido pela FIFA, né?
Só que e se o jogador recusar e por conta própria, né? O Gabigol chega lá e fala pra CBF lá: então, mano, eu não quero ir não, eu tô de boa aqui no Rio de Janeiro, não quero ir lá pro Singapura não, mano. Aí que entra o regulamento da FIFA novamente, com a seguinte cláusula: o jogador que recusar servir ao seu país, mesmo estando elegível, não poderá jogar pelo clube no período em que teria sido liberada a sua seleção nacional, com um período adicional de 5 dias. Traduzindo isso daqui para o nosso português, fica mais ou menos assim, ó. Se o jogador recusar a convocação, ele fica impedido de jogar pelo seu clube no período que ele estaria convocado. Ou seja, se a seleção brasileira ficar 3 semanas disputando amistosos, ele fica 3 semanas impedido de jogar pelo seu clube com o acréscimo de 5 dias. Ou seja, ele vai perder um monte de rodada mesmo não estando com a própria seleção, né? Além do mais que o clube e o jogador podem ser punidos pelo comitê disciplinar da FIFA dependendo da situação, né? Porque o único jeito do cara não ir é o clube negociando com a própria federação. Ou seja, para o jogador do Flamengo não ir para a seleção, o Flamengo precisa negociar diretamente com a CBF, né? Inclusive, não tem essa de fingir lesão não, rapaziada. Porque algum tempo atrás diziam que o Fagner fingiu uma lesão para não ser convocado para poder jogar um Corinthians e Flamengo, se eu não me engano. Mas não existe isso daí não, porque se a CBF suspeitar que é mentira a lesão, eles podem mandar um médico escolhido pela própria CBF para analisar o jogador, fazer testes médicos nele. E se for comprovado que o cara tá fingindo, é lógico que vai dar ruim, né? Vai rolar umas punição louca, né? E uma coisa que tá acontecendo bastante agora são as seleções de base desfalcarem os times grandes agora nessas fases decisivas dos campeonatos, né? Eu lembro que na Copa do Brasil a seleção de base tirou o Rodrigo dos Santos, tirou, mano, o Renan Lodge do Atlético Paranaense já nas fases finais do mata-mata da Copa do Brasil. Inclusive agora o Thales Magno, que é o único destaque do Vasco, cara, é o principal jogador do Vasco e vai desfalcar agora o Brasileirão nas rodadas finais aí para representar a seleção sub-17 no Mundial da categoria, né? E nessas daí, esses dias o Flamengo recusou emprestar um dos seus jogadores para a seleção de base, rapaziada. Eles recusaram ceder o Renier para a seleção sub-17 para jogar o Mundial, né? Já que o time tá passando por um monte de lesões, né? Um monte de meias do time lesionou. O Flamengo tá em reta decisiva do Brasileirão, da Libertadores e não pode ficar desfalcado, né? Aí o Flamengo, como eu disse, eles bateram o pé e não deixou o Renier se apresentar lá na Granja Comari. Só que nesse caso aí não tem punição para o Flamengo, porque o Mundial Sub-17 não é considerado uma data FIFA pela FIFA, então não tem aquelas punições que eu falei acima. Só que isso daí causa um mal-estar com a CBF, né, a seleção brasileira, já que eles estão recusando emprestar os jogadores para eles, né? E mesmo assim, como eu disse, mesmo assim, a CBF ameaçou punir o Flamengo, dizendo que se eles escalassem e o Renier jogasse, o Flamengo poderia perder pontos. Eles falaram que o Renier não poderia jogar no Brasileirão sem a permissão deles. Só que, ó, a atualização aqui que eu vi no OneFootball. O Renier conseguiu agora com o Flamengo uma liminar no STJD, proibindo uma punição agora da CBF, né? Dizendo como meio que o Renier tivesse irregular jogando o campeonato, tá ligado? Só que estão dizendo por aí que a CBF tá planejando se vingar do Flamengo, né? Porque isso daí, mano, causou uma treta ferrada lá com a CBF. E, mano, se eu fosse o Flamengo, eu ficava de olho nas súmulas aí, ficava de olho nos e-mails, né? Porque vai que o jogador aí tá suspenso do nada, né? Vai que, né? A gente já viu casos aí de times perdendo pontos por escalações irregulares e caindo pra Série B no lugar de outros, né? Então, ó, Flamengo, fica de olho aí com isso daí que é perigoso, mano, é perigoso. E fugindo aqui do tema do vídeo, eu só queria perguntar pra vocês, rapaziada. Vocês acham que já chegou a hora do Tite? Vocês acham que tá na hora de mudar um técnico? Tá na hora do Tite voltar a treinar algum clube aí?
porque, né, a situação do Brasil nesses últimos amistosos aí foi feia, né? E a teimosia do cara de não escalar os jogadores, convocar e não usar, mano, é um absurdo, na minha opinião, é um absurdo. E sabe qual outra boa escolha você pode fazer, cara? Se inscrever aqui no canal, aperta aí pra se inscrever que, mano, você só vai estar ganhando, mano. Você vai estar recebendo 3 vídeos semanais muito loucos por semana. Se é semanal é por semana, né? Você vai estar recebendo vídeos muito da hora. Já deixa o seu like maroto. E se você quiser falar comigo, meu Instagram tá aqui, ó. Tô olhando pro meu Instagram, hein? Ó, segue lá. Me manda uma mensagem da hora no direct. Dá umas curtidas lá, porque, ó, tá da hora lá, beleza? É isso aí, rapaziada. Valeu por assistir o vídeo. E logo mais temos aí o vídeo das camisas do DH Games. Finalmente chegaram. Então aguardem os novos capítulos. Falou, rapaziada.